Adquira cursos e livros, clicando nos links na descrição. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Curso Fé Católica. Primeira etapa. A palavra que liberta. Neste curso, nós queremos mostrar nesta noite de hoje, em primeiro lugar, a palavra de Deus, que é fonte de libertação. Esta palavra que veio a nós pela tradição apostólica, esta palavra que foi passada pelo sangue dos mártires, essa palavra que custou o sangue de tantos santos e santas, para que hoje nós tivéssemos nas mãos esse livro que não é somente a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus, a palavra viva de Deus. A primeira pregação que fui convidado a fazer, mais ou menos no ano 79, a primeira pregação, eu fui convidado para fazê-la na penitenciária agrícola Sepaigo. Isso tem muito tempo. Eu me lembro que a pregação era justamente sobre o amor à palavra. Foi essa a primeira pregação que fiz na vida. E o desafio, a renovação carismática, lá nos anos de 79, havia organizado um seminário de vida no Espírito Santo, no Sepaigo, que é essa penitenciária que fica aqui próxima de Goiânia. Me preparei durante um mês. Rezei profundamente, pedi ao Senhor unção. Durante um mês me preparei. Entramos num carro e fomos para a penitenciária. Fomos revistados e encaminhados à sala reservada para reunião com aqueles que já estavam há algumas semanas se reunindo em oração. Quando chegamos à capela ou ao local da oração, ela já estava ocupada por alguns membros dos Alcoólicos Anônimos, AA. Então aquelas senhoras que estavam conosco e que eram responsáveis pela organização, disseram, hoje não vai ter jeito não. A sala nossa está ocupada. Mas eu havia preparado durante o mês inteiro. E eu virei para ela, não, eu vim para pregar. Eu quero pregar. E ela dizia, mas Roberto, não tem jeito. O pessoal não está reunido. E eu virei, onde está o pessoal? Perguntei para os carcereiros. Eles disseram, estão lá na quadra de esportes. Era um sábado de manhã. Meu amigo, minha amiga, você interromper uma partida de futebol numa penitenciária, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Ou então tem que ser doido. Foi o que eu fiz. Peguei a bola debaixo do braço e disse, eu vim aqui falar de Jesus para vocês. Eu quero só 10 minutos. Ficou aquele silêncio sepulcral. Não se ouvia nem o barulho de moscas. E naquela hora, aquelas velhinhas que tinham ido comigo já puxaram o terço. Já começaram a desfiar o terço. Oh, Jesus, protege isso aí. Protege. E eu comecei. Senta por aqui. Senta no chão mesmo. É rapidamente. Mas vocês precisam ouvir a palavra de Deus que liberta. Alguns se assentaram. Outros viraram as costas. Outros começaram a conversar propositadamente. E eu não me intimidei. Comecei a falar de Jesus e disse, essa palavra tem o poder para libertar cada um de vocês. De repente levantou um dos presidiários, ali veio do meio, parecia ter uns 2 metros, grandão. E ele disse, peraí, silêncio. E ele levantou a mãozona dele, que parecia ter o tamanho do meu rosto, e veio na minha direção. Peraí, silêncio. E eu fiquei aqui no meu lugar, firme, ou quase. Ele pegou a minha Bíblia e disse assim, vocês
Conhece esse livro? Esse livro é um livro qualquer. Ele dizia, esse livro fechado é um livro qualquer. Ele abriu e disse, esse livro aberto é a boca de Deus que fala. Aplaudamos a palavra de Deus. Essa é a boca de Deus que fala. Eu nunca me esqueci dessas palavras desse ex-presidiário. A palavra de Deus é viva. É a boca de Deus que fala. E pelo meu ministério, uma ressurreição de uma criança já aconteceu por causa dessa palavra. Cura de cego de nascença, de paralítico, de surdo de nascença. Porque a palavra que eu prego é a palavra de Deus viva. E essa palavra que eu creio é a palavra que liberta. Eu tenho visto milagres acontecendo, como no mês passado, no mês de junho, quero dizer, agora de 2002, um casal que me ligou lá da cidade de Barretos, dizendo, Roberto, você virá a Barretos, pregar a palavra, e o nosso netinho, de 4 anos a 1 ano não escuta. Tem 1 ano que ele não escuta. Perdão, tem 1 ano que ele não enxerga. Nós já levamos em todos os oftalmologistas do país e fora do país. E há 1 ano ele não vê. Não deram chance mais. Não tem como ver. Quando nós começamos o encontro, eu li nessa palavra o que está escrito lá em João 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. O pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. E quando li essa palavra, o sacerdote trouxe o Santíssimo. Eu apontei para o Santíssimo que estava no ostensório e disse, não é só pão. A palavra de Deus garante que é o pão vivo que desceu do céu, é a carne de Cristo, é Jesus Cristo vivo nesta hóstia. Quando disse isso, um senhor veio com a criança no braço, um casal mais idoso atrás, e o senhor lá de trás disse, Roberto, esse é o meu netinho que não enxerga há 1 ano, e que nós somos em todos os especialistas, já gastamos demais. E estava no braço do pai. Eu olhei para aquele menino e olhei para o Santíssimo. E lembrei da palavra de novo. Que eu sei que essa é uma palavra viva. Que não são somente letras. Não é porque o livro cabe tudo. Mas não é só letra. E eu olhei para a criança e Jesus falou no meu coração. Me deu aquela certeza no coração. Essa criança já está enxergando. E eu virei para a criança e disse, em nome de Jesus, você está me vendo, não está? E a criança balançou a cabecinha, sim, estou vendo. Cadê seu papai? Está aqui. Apontou o avô, a avó, e foi aquela emoção, aquele choro geral, aquele choro da família que estava toda junta. E eu perguntei então para a criança, escuta, quando foi que você começou a enxergar? Ele apontou o dedinho para o ostensório e disse, quando isso aqui chegou a esse lugar. Uma criança de 4 anos que há 1 ano não enxergava, ou seja, desde os 3 anos de idade, ele nem sabia o que era o ostensório. Quando isso aqui chegou nesse lugar. Porque está escrito na palavra, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Essa palavra tem o poder de transformar. Essa é a palavra viva. Essa é a palavra de Deus, porém, é preciso conhecê-la. Abramos o Evangelho de São Mateus, no capítulo 22. Mateus 22, 29. Jesus está conversando
com os saduceus que não acreditavam na ressurreição. E aqui no versículo 29 do capítulo 22 de Mateus, Jesus fala uma frase impressionante. Esse versículo 29 desse capítulo 22 de Mateus é impressionante, esse versículo 29. Vamos ler todos juntos ele. Respondeu-lhes Jesus: errais, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus fala que aquele que não conhece a Escritura já está errado. Quantas pessoas se aprofundam nas artes do mundo, nas ciências, e continuam verdadeiros analfabetos de Bíblia. Por isso Jesus fala: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, porque essa Escritura tem o poder de libertar. Por isso é preciso conhecer. Nós só amamos o que nós conhecemos. Ninguém ama o que não conhece. Você só ama o que conhece. E a partir do momento em que você começa a ler, o Espírito Santo é poderoso para libertar sua mente de todo travamento, de todo obscurecimento. Ele é poderoso para abrir seu entendimento, para compreender a Escritura. Quem ama, defende. Primeiro, quem conhece, ama. Segundo, quem ama, defende. Passemos ao livro dos Atos dos Apóstolos, Atos 17. A sequência aí do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, até chegarmos a Apocalipse. Você vai ter que decorar até a próxima semana. Vamos lá? Atos 17. Mas é bom que você decore. São Paulo está chegando em Tessalônica. É uma cidade que fica no Oriente Médio, já próximo de Atenas, ali próximo, fica na Grécia. Ao passarem por Anfílopes e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo dirigiu-se a eles, segundo o seu costume, e por 3 sábados disputou com eles, explicava e demonstrava à base das Escrituras que era necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dos mortos. Por 3 sábados, o que São Paulo fazia com aqueles judeus que estavam em Tessalônica? 3 sábados. Por 3 sábados, o que fazia São Paulo? Disputava. Ele discutia? Não. Ele demonstrava na base das Escrituras que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você conseguiria fazer o que São Paulo conseguiu? Provar para judeus a base da Escritura, ou seja, o que estava escrito até então era apenas o Antigo Testamento, desde Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, 1 e 2 Samuel, e assim por diante, até chegada em Malaquias. O que existia até então era apenas o Antigo Testamento, e Paulo conhecia tão bem o Antigo Testamento que defendia que era necessário que os judeus acreditassem que Jesus era o Cristo prometido pelos profetas e por Moisés. Você conseguiria fazer o que São Paulo conseguiu? Demonstrar à base das Escrituras que Jesus é o Filho de Deus? Será que você conseguiria só com o Antigo Testamento provar para um judeu que ele não precisa esperar outro Messias, que Jesus é o Messias? Será que você conseguiria? Continuemos então
que São Paulo conhecia muito bem a Escritura, e com essa Escritura ele demonstrava que era necessário acreditar em Jesus. Versículo 10 do capítulo 17. Agora, ele vai para uma outra cidade. Capítulo 17, versículo 10. Logo que se fez noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Quando ali chegaram, entraram na sinagoga dos judeus. Estes eram mais nobres dos que os de Tessalônica, e receberam a palavra com ansioso desejo, indagando todos os dias nas Escrituras se essas coisas eram de fato assim. Quando Paulo chegou em Bereia, diz São Lucas, que escreveu os Atos dos Apóstolos, que quando São Paulo chegou em Bereia, aqueles judeus que estavam ali eram mais nobres, isso é, eles entendiam mais a Escritura. E tudo que Paulo pregava, eles pegavam a Escritura e conferiam se de fato o que Paulo ensinava estava escrito na Escritura, se não existia alguma coisa que ia contra as Escrituras. Escuta, você conseguiria fazer o que Paulo fez? Demonstrar a base das Escrituras e convencer todo um povo arraigado na tradição de Moisés, convencer esse povo a aceitar a Jesus com a palavra de Deus? Para isso é preciso conhecer, ler, aprofundar, amar. Por que Paulo defendia essa ideia, e não somente a ideia, a certeza de que Jesus é o Filho de Deus? Porque ele havia também sido convencido pela palavra escrita, por essa palavra que havia sido passada pela tradição primeiro oral, aquela palavra que foi passada pelos judeus de pai para filho. São Paulo, ele recebeu toda a tradição, ele era um fariseu. Fariseu é aquele que estuda profundamente as Escrituras. São Paulo havia sido formado na tradição judaica, ele havia também sido ensinado por Gamaliel. Gamaliel foi aquele que instruiu Paulo. Então Paulo havia aprendido a palavra de Deus pelas histórias que os rabinos, que aqueles mestres de Israel haviam contado para ele, e ele havia aprofundado. E quem conhece ama, e quem ama defende. Por isso que Paulo defendia a base das Escrituras, que era necessário que os judeus aceitassem Jesus. E agora Pedro vai dar um conselho a todos os cristãos. Vamos pegar carta de São Pedro, que é lá no finalzinho da sua Bíblia. Primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 15. Aqui São Pedro vai dizer que é preciso defender a sua fé. São Pedro aqui se dirige a todos os cristãos. Ele se dirige àqueles que já creem em Jesus Cristo. 1 Pedro 3, versículo 15. Assim diz São Pedro: portanto, não temais as suas ameaças e não vos turbeis. Antes santificai em vossos corações Cristo o Senhor. Agora eu quero que você preste atenção nessa segunda parte do versículo 15. Juntos, agora. Estai sempre prontos a responder para a vossa defesa a todo aquele que vos pedir a razão de vossa esperança, mas fazei-o com suavidade e respeito. E nesta apostila, que nós vamos usar até o fim do curso Fé Católica, bem na capa da apostila, eu coloquei a tradução, uma outra tradução que diz assim, desse mesmo trecho de 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Estai preparados para responder com mansidão e respeito a todo aquele que vos pedir a razão de vossa fé.
São Pedro fala que nós devemos estar prontos, preparados para responder com mansidão, isto é, sem apelar, sem agredir a todo aquele que nos pede a razão de nossa fé. Nesse curso nós não iremos atacar ninguém, não queremos agredir ninguém. Nesse curso nós queremos falar com mansidão e respeito a todos aqueles que nos pedem a razão de nossa fé. E ultimamente nós temos sido questionados profundamente a respeito da nossa fé católica, desta fé que está baseada nos apóstolos. Nós temos sido profundamente questionados sobre nossa fé. Por isso é preciso estar preparado. Estai preparados é uma ordem do primeiro Papa. Estai preparados para responder com mansidão e respeito a todo aquele que pedir por que você crê, por que você é católico. É por isso que nós dividimos esse curso em algumas etapas. Essa primeira etapa, em que vou ainda aprofundar mais sobre a palavra de Deus, nós iremos mostrar nessa primeira etapa dessa noite de hoje que a Bíblia protestante contém livros a menos, porque eles têm questionado a razão de nossa fé com a acusação de que nós católicos temos uma Bíblia com 6 livros a mais. Eu vou provar que é o contrário. Vou mostrar que a palavra de Deus não pode ser interpretada de qualquer jeito, mas a palavra de Deus ela deve ser contextualizada. Nós iremos passar algumas regras da teologia sobre a interpretação, a hermenêutica. Nós iremos mostrar como é que você pode interpretar a palavra de Deus como a igreja ensina, e não na cabeça de cada um. Nós iremos mostrar então que a palavra de Deus não pode ser usada e manipulada a favor de alguém, ou a favor de um grupo, em favor do enriquecimento. Ela não pode ser deturpada. Nós iremos mostrar o que vai ser feito nesse curso. Nós iremos mostrar que a igreja apostólica é aquela que foi fundada por Jesus Cristo. Mostraremos que o Papa não é invenção da igreja católica. Mostraremos a sucessão papal. Algumas igrejas, principalmente as Testemunhas de Jeová, acusam a igreja de ser a prostituta de Apocalipse e o Papa de ser a besta fera. Nós mostraremos como você pode ensinar as Testemunhas de Jeová que o Papa não é o anticristo, não é a besta fera. Nós mostraremos também que a igreja não pode viver sem um sacerdócio. A igreja que não tem um sacerdócio não é a igreja completa. Nós mostraremos na Escritura que Jesus não veio anular o Antigo Testamento e não veio anular o sacerdócio. E para isso eu usarei principalmente, a partir desta etapa, eu usarei principalmente uma Bíblia de tradução protestante, uma Bíblia João Ferreira de Almeida, edição 2000 atualizada, da Sociedade Bíblica Trinitária do Brasil. Eu usarei principalmente uma tradução protestante da Bíblia, para não dizer que nós estaremos nesse curso fazendo uma colocação tendenciosa de passagens na Escritura que não existem entre os nossos irmãos protestantes. Nós mostraremos na Bíblia deles que a igreja não vive sem um sacerdócio. Nós mostraremos que a igreja católica possui um modelo bíblico de igreja. A igreja que tem apenas um pastor, não tendo o sacerdócio, não corresponde ao modelo bíblico de igreja. Isso veremos na próxima etapa, na etapa seguinte. Depois nós teremos uma outra etapa: reconciliação e Eucaristia. Nós mostraremos que não basta se confessar só com Deus. Há algumas afirmativas por aí de que basta você fazer a sua confissão com Deus que já está perdoado. Basta fazer a sua confissão com Deus que basta. Nós mostraremos que não, que o costume do Antigo Testamento não é a confissão apenas com Deus. Mostraremos que é necessária a confissão com o sacerdote. Apresentaremos ainda a Eucaristia, porque entre os irmãos protestantes, eles afirmam que o pão
consagrado não é o corpo de Cristo, mas é apenas uma fantasia, um memorial. Nós mostraremos que a Eucaristia é de fato Jesus presente. Nós mostraremos com testemunhos, com relato médico de curas que Jesus fez através da Eucaristia. Eu trarei testemunhos com comprovação, com documentação médica, mostrando que Jesus está vivo na Eucaristia pelos testemunhos e pela palavra. Depois nós teremos 2 colocações sobre Maria. Nós estamos acrescentando mais uma etapa a esse curso. Nós faremos uma colocação sobre Maria e os irmãos de Jesus. Nesse ano vai sair um livro de minha autoria, uma pesquisa no grego e no hebraico sobre esse assunto. E os irmãos de Jesus? Porque nossos irmãos protestantes afirmam que Maria teve mais filhos. Eu vou provar na Escritura que Nossa Senhora não teve mais filhos. Você vai poder mostrar aos irmãos protestantes, nós poderemos inclusive dar de presente todas essas passagens que não se ensinam entre os irmãos protestantes. O que eu vou passar aqui não se ensina. Nós vamos mostrar a eles que Maria não teve mais filhos na Escritura, na palavra de Deus. Mostraremos também, mais ainda, que Nossa Senhora intercede. Mostraremos que tem santos no céu. Isso não se ensina entre eles. Que tem santo no céu, sim. Depois nós teremos uma outra etapa sobre Maria. Nós vamos ter 2 colocações sobre Maria. Nós falaremos sobre Maria e os santos e as santas de Deus. Maria assunta ao céu. Nós abordaremos todos os dogmas marianos. A Mariologia. Serão 2 colocações sobre a Mariologia, que é o assunto que eu mais me aprofundei na teologia. A Mariologia. Você vai poder ficar convencido e convencer os outros a amar Maria, Virgem, Mãe de Jesus e Nossa Mãe. Depois nós teremos uma outra etapa nesse curso. Nós falaremos sobre batismo, porque nossos irmãos protestantes afirmam que o batismo de crianças é inválido. E só é válido também o batismo por imersão. Nós mostraremos que não é a quantidade de água que confere a presença do Espírito Santo. E quando Jesus disse, ide, batizai todas as nações, Jesus não havia estipulado idade. Mostraremos também que não é apenas o batismo de imersão que é correto. Nós mostraremos que até São Paulo foi batizado em pé. Ele mesmo não foi batizado com batismo de imersão. Depois nós abordaremos uma outra coisa muito importante, uma outra etapa ainda dentro desse curso que chama imagens. Somos acusados de sermos idólatras. Somos acusados de adorarmos imagens. E eu vou mostrar que o fato de termos imagens em nossas igrejas não configura idolatria. Você não pode perder. Nós abordaremos ainda dentro dessa etapa, onde falaremos sobre batismo, imagens e outras questões, nós mostraremos a indissolubilidade do matrimônio. Que a igreja tem que guardar o domingo e não o sábado. Mostraremos as questões dos alimentos. Tudo isso nessa etapa. Depois nós teremos uma outra etapa ainda nesse curso que se chama ressurreição. O céu, a existência do céu, a existência do inferno. Provaremos na Escritura que a igreja está certa em afirmar a existência do purgatório. Nós mostraremos que o purgatório existe. Com isso nós fecharemos um resumo da doutrina apostólica. Mas nós não iremos apenas nesse curso falar sobre doutrina católica, nós queremos também fazer um grande alerta sobre o espiritismo, nova era, seitas, inclusive maçonaria. Nós abordaremos nesse curso, você não pode perder. Você não pode faltar. E nessa etapa em que nós estamos fazendo hoje,
Eu gostaria, quem tiver a apostila, de passar para a página número 2, onde nós faremos algumas considerações importantes a respeito da palavra de Deus. Não sei se vocês sabem, eu tenho certeza que vocês sabem, que a palavra de Deus ela foi transmitida primeiramente de forma oral, boca a ouvido, tete a tete. Quando os apóstolos saíram pelas ruas da Galileia, pela Ásia, pela Europa, pela África, eles não iam levando nas suas mãos, os apóstolos não iam levando pergaminhos, não, eles não iam levando palavra alguma, mas eles iam levando a palavra que eles viviam, que eles haviam visto, eles haviam presenciado os milagres, eles contavam o que haviam visto e ouvido. Eles não estavam inventando, mas eles estavam passando a palavra que eles viviam. Portanto, a palavra de Deus foi passada primeiro via oral. Depois, muitos anos depois, é que o Novo Testamento foi escrito. Começando pelas cartas paulinas, os evangelhos. E o último livro a ser escrito do Novo Testamento, já perto do ano 100 da era cristã, quando São João já era bem velhinho, o livro do Apocalipse. Abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 2,13. 1 Tessalonicenses 2,13. Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, para dar uma colher de chá, página 1512. Amém? Ô misericórdia. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Para misericórdia é 1502. 1512. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 2, versículo número 13. Por isso é que também nós não cessamos de dar graças a Deus, porque recebestes a palavra de Deus, que de nós ouvistes, e a acolhestes, não como palavra de homens, mas como aquilo que realmente é, como palavra de Deus, que age eficazmente em vós os fiéis. São Paulo fala que a palavra que ele pregou era uma palavra comum, era a própria palavra então a palavra de Deus ela foi primeiro ensinada depois foi via escrita. Vou fazer um pequeno histórico sobre o Antigo e o Novo Testamento para você entender quando é que a palavra de Deus foi escrita. A primeira pessoa que preocupou-se em coletar os livros sagrados da Bíblia, que é uma palavra grega da Bíblia que quer dizer os livros ou biblioteca. A Bíblia é uma verdadeira biblioteca. E quando é que ela começou a ser escrita? Primeiramente, é preciso que você tenha em consideração que a Bíblia não é um livro de reportagem. Não é um livro em que alguém começou a olhar, opa, eu estou olhando ali, e agora Deus fez a lua, agora Deus fez as estrelas. Não é um relato de uma reportagem. É a história de um povo de Deus, o povo escolhido, aquele povo que Deus escolheu para viver na terra como em um jardim de Éden. Assim é que nós fomos escolhidos por Deus para viver em um jardim de delícias, porém o pecado atrapalhou. Moisés foi o primeiro que preocupou em recolher todos aqueles escritos mais antigos
desde os primórdios, ele preocupou em recolher toda a história sagrada, que também já era contada de pai para filho, entre o povo de Israel. Então Moisés, ele é o autor e também o professor, o mestre, de uma escola onde nós chamamos o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, são eles livros da escola de Moisés, ou livros escritos por Moisés, ou coletados por Moisés. Então os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco, que são eles: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, são os primeiros livros que nós chamamos livros da lei. Mais lá para frente, Salomão resolveu também juntar todos os escritos de sabedoria dos profetas. Salomão foi um rei tão sábio e culto que ele reuniu, e foi quando o reino de Israel esteve mais forte, mais rico. Então Salomão organizou todos os sábios para colocar esses livros todos juntos. E por fim, Esdras e Neemias foram aqueles que acharam esses livros escondidos desde os tempos de Salomão. E Esdras e Neemias preocuparam-se em passar aquilo para o povo como sendo a história do povo de Deus. Quando chegou no ano 90 da era cristã, o advento do cristianismo já estava se iniciando. E juntamente com os livros escritos por Moisés, pelos profetas, coletados por Salomão e catalogados por Esdras e Neemias, os judeus viram os seus livros sendo adicionados às cartas paulinas, porque os cristãos começaram a colocar junto com o Antigo Testamento os livros do Novo Testamento. E eles não aceitavam os livros do Novo Testamento. Claro, a maioria dos judeus não aceitavam Jesus como Senhor e como Mestre. No ano 90, em Jâmnia, no sul da Palestina, os judeus resolveram que não aceitariam como livros sagrados, como livros inspirados por Deus, aqueles que não fossem escritos em língua hebraica. Aqueles que fossem escritos fora de Israel não eram considerados como sagrados. Aqueles que foram escritos depois de Esdras e Neemias não eram considerados sagrados. A essa reunião de Jâmnia, criaram então uma coletânea da Bíblia, nós chamamos na teologia de cânon restrito da palavra de Deus, ou cânon patriótico. O que quer dizer a palavra cânon? Lei, escritura. Os judeus resolveram que adotariam como livros sagrados somente os escritos em hebraico. Porém, em Alexandria, que era o centro intelectual de toda aquela época, existia uma comunidade judaica próspera, fiel. E naquela época a língua mais falada, como hoje em dia o inglês, naquela época a língua mais falada não era o hebraico, mas era a língua grega, que era a língua popular. Era uma língua bem popular e entendida, facilmente ser entendida. 70 intérpretes, 70 juízes, 70 escribas reuniram-se e traduziram o Antigo Testamento para o grego. Essa versão, nós chamamos ela versão dos 70. E essa versão também é chamada de cânon amplo da Sagrada Escritura. Esse cânon amplo, ele é utilizado por Jesus e pelos apóstolos. E todas as citações que tem aqui na Bíblia, quando o Novo Testamento reporta ao Antigo Testamento, toda vez que o Novo Testamento relembra o Antigo Testamento, toda vez que o Novo Testamento cita uma passagem do Antigo Testamento, cita uma passagem da Bíblia dos 70. É a mesma tradução da Bíblia dos 70. Eu pergunto a vocês, qual é a tradução, qual é o cânon que a igreja cristã seguiu? Eu pergunto agora a você, presta atenção. Eu pergunto agora, qual é?
Será que os primeiros cristãos seguiram o cânon restrito de Jâmnia, aquela Bíblia patriótica? Os primeiros cristãos seguiram a Bíblia patriótica, sim ou não? Qual foi o cânon que eles seguiram? Dos 70. Por que dos 70? Porque lá existiam livros inspirados por Deus, que foram escritos somente na língua grega, inspirados por Deus, como Sabedoria, Eclesiástico, Macabeus. O livro de Macabeus foi escrito no grego. E foi escrito contando os 160 anos últimos de história de Israel, que antecederam a vinda de Cristo. A história de Macabeus é justamente a história da luta contra o helenismo, contra os romanos. E se nós tirarmos esse livro de Macabeus, nós não sabemos o que foi feito dos 160 anos de história que antecederam Jesus Cristo. Portanto, não se pode utilizar a Bíblia do Antigo Testamento, o cânon restrito, porque senão faltarão vários anos de história na Bíblia. Você está entendendo? Está entendendo, minha irmã? Não estou indo com pressa, não? Eu estou tentando ser bem pausado para você entender essa parte, que é muito importante que você saiba. Quando chegou no ano 393 da era cristã, em Hipona, a igreja pela primeira vez soltou a lista dos 73 livros da Bíblia. 73, se nós tomarmos como um livro separado, a carta de Jeremias. Se nós contarmos a carta de Jeremias como fazendo parte do livro de Jeremias, dão 72 livros. Em Hipona, a igreja soltou a lista dos 72 livros, incluindo aqueles 6 livros que não estavam na Bíblia judaica, no Antigo Testamento judaico. Depois, em Cartago, em Florença, em Trento, em todos esses anos, a igreja soltou a lista dos 72 livros da Bíblia. A igreja, historicamente, ela sempre usou 72 livros e não apenas 66, como é na Bíblia protestante. No ano de 1517, Martinho Lutero, que era um sacerdote agostiniano, querendo contestar a igreja, na próxima etapa nós falaremos sobre Martinho Lutero. Martinho Lutero, querendo contestar a palavra de Deus, ele adotou o cânon restrito para o Antigo Testamento. Ele eliminou 1500 anos de Bíblia. A Igreja Católica possui 1500... escuta! A Igreja Católica possui 1500 anos de Bíblia na frente dos irmãos protestantes. Eu tenho comigo uma tradução da Bíblia protestante traduzida na Suíça para o português. Ela possui a nota introdutória. Tinha uma pessoa estudiosa que diz assim, ela é uma tradução de João Ferreira de Almeida, traduzida dos originais hebraico e grego, e traz os mapas. E aqui na introdução, logo na introdução, olha o que essa Bíblia protestante diz. É impressionante. Inicialmente, os escritos da Bíblia não eram divididos em capítulos e versículos. Não eram. A divisão de capítulos só veio a acontecer no ano de 1250 depois de Cristo, pelo cardeal Hugo de Santo Caro, monge dominicano. Eu pergunto a vocês, quando é que a Bíblia foi dividida em capítulos? Qual ano? 1250. Por quem? Por um cardeal Hugo de Santo Caro, monge dominicano. Quando iniciou-se o protestantismo, quando começou o protestantismo, a Bíblia já estava dividida em capítulos há 267 anos antes. A igreja tem 1500 anos de Bíblia na frente da igreja protestante. Cânon adotado pela igreja primitiva.
Jesus e os apóstolos usaram outra versão do Antigo Testamento, que não a dos judeus em Jâmnia, mas a versão dos judeus de Alexandria, ou dos 70 intérpretes, versão grega, que incluía as seguintes partes do Antigo Testamento que não estão no cânon restrito: Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, que também é chamado de Sirácida, 1º e 2º Macabeus, trechos do livro de Esther e trechos do livro de Daniel. Esses livros foram tirados por Martinho Lutero. Queridos irmãos, eu gostaria ainda de pedir a vocês que durante este curso, vocês buscassem um aprofundamento, lendo principalmente no início da sua Bíblia. Pegue o início da sua Bíblia, se é a Bíblia Ave Maria ou mesmo qualquer outra Bíblia católica, você vai encontrar no início dela um documento nas páginas grossas que tem no início da Bíblia. Um documento chamado Dei Verbum. Achou aí? E algumas Bíblias estão no início e outras, esse documento está no final. Chama-se documento Dei Verbum. Esse documento conciliar do Papa Paulo VI, ele fala como ler a Sagrada Escritura. Dever para casa. Você vai pegar esse trecho aí, Dei Verbum, para você aprender como é que a palavra de Deus veio até nós, a tradição oral, a tradição escrita, a hermenêutica, a interpretação da palavra de Deus. Você vai encontrar nesse documento maravilhoso da Igreja Católica, você vai encontrar muita explicação para muita coisa que você não sabe sobre Escritura. Aliás, por que o nosso povo tem se perdido? É aquilo que fala o profeta: o meu povo se perde por falta de instrução. Porque muitos católicos têm saído da igreja, porque simplesmente aceitam as acusações calado, porque não sabe responder, porque não estuda a Escritura, não estuda as coisas da igreja. Tem preguiça. Quando chega um protestante e fala assim: você sabia que sua Bíblia tem livros a mais? Por que você não devolve a afirmativa? Você sabia que sua Bíblia tem livros a menos? Por que você tem que aceitar tudo? E engolir tudo como se fosse verdade? Por quê? Por que você tem que ficar aceitando essas coisas? É hora de você começar a aprender a palavra de Deus, e esse curso, ele vai exigir de você que você queira aprender e queira estudar, mesmo que você seja de poucas letras, não interessa. Não interessa. A palavra de Deus vai lhe ensinar. Eu tenho uma amiga que ela era analfabeta, ela aprendeu a ler lendo a Bíblia. Quem aqui conhece exemplo de pessoas que eram analfabetas e começaram a ler lendo a Bíblia? Olha, quantos levantaram a mão? Ou seja, a palavra de Deus, ela é mestra, ela ensina. Ela ensina. E isso é lindo. E aquilo que você não souber, agora eu vou dar algumas dicas importantes de como ler a Sagrada Escritura. Como ler? Na página número 4 da apostila, você vai encontrar a interpretação da palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na segunda carta de São Pedro agora. Segunda carta de São Pedro, capítulo número 1, versículo 20. 2 Pedro 1, 20, lá pertinho de Apocalipse. Segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 20, assim diz São Pedro: antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura
é de interpretação pessoal. Ou seja, olha o que fala a palavra de Deus, o próprio São Pedro dizendo: sabei que nenhuma parte da Escritura a pessoa não pode traduzir à sua maneira. Uma vez eu passando na porta de uma igreja em Porá, uma daquelas igrejas que parece boteco, que coloca a caixa de som do lado de fora, parecendo que a fé, ela é vendida a qualquer preço. A fé é vulgarizada. Aquelas igrejas que surgem da noite por dia e colocada aquela caixa de som do lado de fora. E eu estava passando e parei para escutar o que o pastor dizia. E ele começou a falar assim: porque a palavra de Deus diz assim, o Espírito sopra dos 4 cantos da terra. Vocês estão vendo? A terra é quadrada, tem 4 cantos. Eu não acreditei. Ele dizia que a terra tinha 4 cantos. Então que ela era quadrada. Meu Deus do céu. Mas isso não me assusta mais não. Porque o pastor Jim Jones, lá na América Central, levou centenas de pessoas ao suicídio, interpretando de um modo errado a palavra de Deus. Como também Charles Taze Russell, que foi o fundador das Testemunhas de Jeová, ele afirmou categoricamente, baseado na Bíblia, que o mundo acabaria no ano de 1871. Não acabou. Depois falou que o mundo acabaria no ano de 1900. Acabou. Para ele que morreu. Isso é uma interpretação errada, deturpada da palavra de Deus. Por isso você é chamado a ler a palavra não saltadamente. Pare de ser bicão de Bíblia. Você sabe o que é bicão de Bíblia? É aquele que só lê a Bíblia saltado, sem ter um segmento. Nós temos 2 formas de lermos a Sagrada Escritura. Uma é a Lexio Divina, que é seguindo a própria liturgia da igreja do dia. E outra é você ler a Bíblia a partir do Novo Testamento, lendo alternadamente com o livro do Antigo Testamento e colocando os salmos no meio das leituras. Ler seguidamente a palavra de Deus e não saltadamente, senão você não vai conhecer a história. Mas tem pessoa que faz assim, igual aconteceu o caso com o homem. Todo dia ele abria a palavra de Deus e punha o dedo em cima. Isso aqui eu vou fazer hoje. Isso aqui é para mim hoje. É para mim. E um dia ele pôs a mão, Mateus 27, o suicídio de Judas. Ai, Jesus! Olhou de novo. Não é possível. Não pode. Não, Senhor. Suicídio? Não, Senhor, não acredito. Não. Fechou a Bíblia. Fechou. Rezou. Porque tem gente que faz uma força para rezar, vocês já viram? É mesmo. Quem faz força, né? Senhor. É. E tem uns que parecem estar até chupando house. Senhor, é. Ele fez aquela força para rezar. Sério que não precisa fazer força para rezar. E abriu de novo, caiu Lucas 18, muitos seguintes, onde Jesus fala assim: se alguém se escandalizar um desses pequeninos, é melhor que coloque uma pedra de moinho no pescoço e jogue no mar. Ai, Jesus! Não pode, não pode. Aí ele fechou a Bíblia, fez aquela força, Senhor. E pôs o dedo em cima, abriu. Caiu naquela passagem de Lucas 10, 25 e seguintes, a passagem de bom samaritano, justamente o versículo que encerra a passagem do bom samaritano, onde Jesus vira para o fariseu e fala o quê? Vai tu e faz o mesmo. Que é isso, Jesus? Que é isso? Não acredito. Vai tu e faz o mesmo. Não, agora eu só acredito se tiver ajuda de novo. Ele fechou a Bíblia e abriu e caiu em
João 13, 23 e seguintes, onde Jesus, naquela cena do lava-pés, Jesus vira para Judas e fala assim: o que tens que fazer, faz-o depressa. Sim, Senhor. É um perigo muito grande a pessoa ler a palavra de Deus sem a contextualização. O que é contextualização? Você saber para quem foi dirigido aquele texto, como foi escrito, qual o costume, para quem se dirige. Porque tem certas passagens da Escritura, como é lá em Deuteronômio 21, 18, em que você não pode seguir. Quem aqui tem filho que está incorrigível, levanta a mão. Pode levantar. Quem tem aqui um filho que está incorrigível? Levanta a mão. Sabe o que fala em Deuteronômio, minha irmã? 21, 18. Se alguém tiver um filho incorrigível que não obedece, leve ele para a porta da cidade, fale para todo mundo: ó, esse filho é incorrigível, e todos os anciãos vão apedrejá-lo até a morte. Você pode seguir? Pode. Então, como que você então interpreta isso? Você tem que interpretar à luz do Novo Testamento. Isso foi escrito para aquela época. Por isso é necessário que você leia a palavra contextualizando. O que é contextualizando? Vendo o sentido. Por exemplo, quando a palavra de Deus proíbe que se faça ídolos de deuses estranhos, lá em Deuteronômio 5, versículo 6, a palavra de Deus fala assim: não se acha, ela fala assim, não haja deuses estranhos entre vós, não façais imagens de quem quer que seja em cima do céu, na terra, ou em qualquer lugar, não se prostre diante dessas imagens, nem lhes renda culto. Qual que é o contexto? Moisés está falando de deuses e nessa época existia estátua de santo. Ela pode ser usada então para aplicar-se a estátua de santo? Não. Qual que é o contexto que a palavra foi escrita? Isso é regra de ouro da teologia. O texto no contexto. E eu completo. O texto no contexto, para não virar pretexto. Vamos pegar, isso é regra de ouro, hein? O texto no contexto, para não virar pretexto. De novo. O texto no contexto, para não virar. O texto no contexto, para não virar pretexto. Com isso, toda vez que você pegar um trecho da Escritura, como naquela lá em Lucas 5, 17, onde os fariseus viram para Jesus e falam assim: esse homem blasfema, quem pode perdoar pecados, senão unicamente Deus? Os protestantes pegam esse trechinho, aí tá vendo? Não adianta você confessar com o padre. Quem pode perdoar pecados, senão unicamente Deus? Glória! Aleluia! Eles pegam esse trechinho. Quem pode perdoar pecados, senão unicamente Deus? Como é que você sai dessa? Então sai. Qual que é o contexto? Isso. Mas não, eu quero que você pegue o contexto. Qual é o contexto? Escuta, quem está falando é Jesus ou é fariseu? Também essa é boa. Nós vamos ter essa na terceira aula. É boa também. Agora eu pergunto, o contexto, é Jesus que está falando ou é fariseu? É conversa de fariseu. Quem está falando é fariseu, meus irmãos e irmãs. Não deixe de pegar o contexto. Outra coisa, contexto. Para você pegar o contexto, pegue lá Gálatas 1:19. Veja Gálatas 1:19. Veja, para você aprender a não ler a Escritura sem ver o contexto. Veja Gálatas 1:19. Achou? Onde fica Gálatas? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, aí vem Gálatas. É facinho você descobrir, você guardar a sequência.
Mateus, Marcos, Lucas e João, pom, pom. Mateus, Marcos, Lucas e João, pom, pom. Atos, Romanos, Coríntios, Atos, Romanos, Coríntios. Depois eu ensino a musiquinha para vocês. Vamos lá. Achou Gálatas 1, 19? Leia Gálatas 1, 19. Dos outros, vamos lá. Entretanto, não vi Dos outros, apóstolos, não vi a nenhum deles, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Esse Tiago, irmão do Senhor, ele era o quê? Esse Tiago, irmão do Senhor, ele era pescador? Ele era jogador de futebol? O que ele era? Não, leia o versículo, olha o contexto. O texto no contexto, ele era o quê? Tiago, irmão do Senhor, ele era um apóstolo, ele era um... Vire para o irmão e balança ele, ele era apóstolo. Tiago, irmão do Senhor, era apóstolo. Balança o irmão, fala para ele. Apóstolo. Agora pegue Mateus 10, 2 a 3. Pegue Mateus 10, 2 a 3. Vocês vão ver que dos apóstolos chamados Tiago, nenhum deles é irmão do Senhor. É por isso que você não pode pegar um versículo sem conhecer a contextualização e a história toda. Veja aí, Mateus 10, versículo 2. E eis os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de, irmão dele chamava. Depois vem Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, e depois vem Tiago, filho de, e irmão dele era que é também chamado de Judas Tadeu. Ou seja, dos únicos Tiago da Bíblia, um é filho de Alfeu, o outro é filho de Zebedeu. E Tiago, apóstolo. Você se lembrou de Gálatas 1, 19? Esse Tiago, irmão do Senhor, ele era Então, como que pode ser irmão de Jesus, ele ou é filho de Alfeu ou é filho de Zebedeu? É porque os protestantes pegam esse versículo, olha aqui, Tiago é irmão do Senhor, mas esquece que esse Tiago é e existe algum apóstolo que é filho de Maria? Dos Tiago apóstolo, um é filho de Alfeu, o outro é de Zebedeu. Você sabe o que é isso? É ler, levando em consideração o contexto. Você vai aprender muito mais nesse curso. Muito mais. Você vai aprender que todas as acusações que os irmãos fazem é porque não pegam o contexto. E lá não se ensinam os irmãos protestantes a olhar o contexto. Não ensinam. Eu tenho certeza que alguns de vocês aí foram encantados com essa passagem. E não era fácil sair? É só você prestar atenção no contexto, o que está dizendo a palavra. Mas é que a gente fica ali preso na época, como se aquilo fosse escrito agora. Não, aquilo foi escrito há muito tempo, e agora nós precisamos saber como é a contextualização, o costume, a linguística, tudo isso é necessário. Então, para você ler a passagem, a palavra de Deus, lembre-se desta regra de ouro. E ainda mais, eu gostaria que você também levasse em consideração que a palavra de Deus, ela não foi feita para discutir. Toda vez que eu ganhei uma boa discussão, eu perdi um bom amigo. A palavra de Deus, ela tem que ser vivida. Ela não é para dividir. E se estou pregando esse curso, é porque os meus irmãos protestantes estão já vindo com pedras nas mãos, não aquelas igrejas mais antigas, ou as igrejas do CONIC, Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, Anglicana, Batista, Metodista, Luterana. Essas igrejas é possível ter um diálogo gostoso e bonito. Inclusive a Igreja Católica, na campanha da fraternidade, nós conseguimos fazer a campanha da fraternidade junto com eles. Mas algumas seitas modernas, pentecostais, Igreja Luz para os Povos, Sara Nossa Terra, Comunidade Cristã, é impossível diálogo com essas igrejas. Porque já vem com a gente com pedra na mão. E fazem
do seu cristianismo um proselitismo. São verdadeiros pescadores de aquário. Eles não vão atrás daqueles que estão perdidos na droga e no álcool, não. Basta o católico começar a rezar, eles vão lá em cima. Ó, você está na igreja que ensina errado. Olha, nossa evangelização é pregando Jesus Cristo vivo. A minha evangelização não é convencendo os outros dos erros, mostrando que a igreja dele está errado, mas mostrando que Jesus Cristo é a verdade. O que se tem feito, porém, é um verdadeiro ataque ao catolicismo bárbaro. E a igreja sempre teve, no início do cristianismo, para combater essas heresias que voltaram agora, para combater, existia uma parte da teologia, desde o início da igreja, que se chamava apologética. E nós estamos ressuscitando essa apologética de novo. É preciso defender de novo a igreja. E é preciso aprender que a palavra liberta, a palavra cura. E neste curso nós queremos mostrar a você que você não precisa agredir como os irmãos agridem. Você não precisa ser como eles. A igreja católica sempre foi mansa. Nós sempre fomos um povo pacífico e amoroso. E por isso nós não usaremos da Bíblia como eles estão usando, para esgrimir como se fosse uma espada, para dividir. Essa palavra não foi feita para dividir os cristãos. Não foi. Essa palavra, ela não foi feita para dividir aqueles que amam. Nós temos o mesmo Jesus, e no entanto essa palavra está dividindo, sendo que Jesus falou que no fim dos tempos haverá um só rebanho, um só pastor. E o corpo de Cristo está dividido. Nós queremos mostrar a você que a igreja está correta nesses 2000 anos. Ela já foi muito mais apedrejada do que foi hoje. Muito mais. Mas Jesus disse para Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa Bíblia que hoje os protestantes tentam convencer a igreja católica dos erros, essa Bíblia que eles têm na mão é uma Bíblia presente da igreja católica para eles. Essa Bíblia é o presente da igreja católica. E como que eles estão respondendo? Como Martinho Lutero, protestando. Desde os tempos de Martinho Lutero, a maioria das igrejas da Reforma tem usado a palavra para protestar, para agredir, para atacar. Mas nós não faremos a mesma coisa. Nós queremos converter as pessoas, não convencendo com textos fora do contexto. Nós queremos convencer com a palavra que cura, com prodígios, com milagre. Nós queremos mostrar que essa palavra é poderosa para reunir os cristãos no mesmo pastor que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Espero que você, durante todo esse curso, tenha um coração aberto e perseverante. Vai ser necessária a sua perseverança em todos os momentos das etapas desse curso, que nós precisamos fazer como São Paulo, convencer as pessoas à base da Escritura que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele escolheu uma igreja, Ele desposou uma igreja. Nós queremos mostrar também que todas as acusações que os nossos irmãos protestantes, desde os irmãos de Jesus, que Maria é mulher qualquer, confissão, ressurreição, céu, inferno, purgatório, nós mostraremos tudo isso nesse curso, baseado principalmente na palavra de Deus. E essa palavra, leia ela como um estudioso, como quem quer abeberar-se da fonte da sabedoria. Está aqui, meu irmão, minha irmã, está aqui a fonte da sabedoria, aquela fonte que é capaz de saciar o coração mais sedento e de fazer com que a terra árida e rachada se torne num belo lago da palavra de Deus. Aqui está a palavra. Ame a palavra. Queira amar a palavra. E um conselho muito bom que eu dou: procure um livro de exegese. Para você, o que é um livro de exegese? São livros escritos pela Igreja Católica, aprovados pela Igreja, que explicam como você lê o Gênesis, o Apocalipse,
São livros pequenos em que você, ao mesmo tempo que lê o livro da Bíblia, você lê a interpretação oficial da igreja. Você bebe e você precisa disso, aprender mais. Pare de ser um analfabeto de Bíblia. Concluindo, eu gostaria de dar-lhes um testemunho. Anos atrás eu fui rezar na casa de um juiz. Eu peguei uma passagem e comecei a explicar a palavra. O juiz já estava num processo de depressão tão grande, profundo. Tinha tudo na vida, havia aprofundado em tudo, sábio, culto. Ele começou a chorar. Eu sei muito mais do Código Penal do que da Bíblia. Eu cheguei à conclusão, ele falando, que eu sou um analfabeto de Bíblia. E ele chorando, inclusive ele é uma pessoa muito conhecida nossa. Ele disse assim, eu descobri agora que se eu sei todas as ciências do mundo, mas se eu não sei sobre a palavra de Deus, eu sou ignorante para Deus. Um juiz. E louvo a Deus porque eu passei a amar a palavra e a ler com todo o carinho do meu coração. E a cada dia eu descubro que eu não sei nada sobre a palavra de Deus, que a cada dia ela é nova, ela é rica. Até mesmo quando eu leio de novo aquela história tão conhecida do filho pródigo de Lucas 15. Um pai tinha 2 filhos e o filho mais novo foi embora. Eu comecei a ler, um pai tinha 2 filhos, mas cadê a mãe? Cadê a mãe? Cadê a mãe? Não tinha mãe esse filho? Ah, se tivesse mãe. Quem é mãe aí? Levanta a mão. Mãe, o filho quer ir embora de casa. O que você vai falar? Não, mãezinha não quer que você vai. Você vai matar, mãezinha vai morrer. Não, você não vai. O filho ir embora? Negativo. No jornal Folha de São Paulo, dia 13 de maio de 2002, saiu estampado na primeira folha, jornal Folha de São Paulo. O censo de 2000 mostrou que nos últimos 10 anos surgiram oficialmente registradas 1.200 igrejas protestantes novas no Brasil. E lá explicava que essas igrejas protestantes novas, 1.200, é uma igreja nova a cada 3 dias. Essas igrejas novas surgiram pela cisão e a divisão de igrejas protestantes se dividiam entre si. Sabe por que se dividem e saem fundando igrejinhas? Porque o filho pródigo foi embora por quê? Porque não tinha mãe. A nossa igreja tem mãe. E há 2000 anos ela está aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos rezar agora. Eu gostaria, sentados mesmo, que você agora pedisse a Jesus que o Espírito Santo faça você se recordar de tudo isso. Pensa agora ao Espírito Santo, Senhor, dá-me amor à palavra. Dá-me amor à palavra de Deus. Dá amor à palavra, Senhor. Coloque agora a Bíblia no seu peito. Põe a Bíblia no seu peito. E diga agora, abra ela no seu peito. E diga agora, Senhor, me ensina a compreender essa palavra. Que não seja apenas um livro a mais de cabeceira, mas que seja o livro diário da minha vida. Me ensina, Senhor. Abre o meu entendimento. Mesmo que eu tenha pouca leitura, abre meu entendimento, Senhor. Abre meu coração. E olha, o Senhor me mostra que muita gente não pôde seguir nos estudos, porque muita gente tentou convencer você que você é sem inteligência.
que você não conseguia passar no vestibular, em um concurso, pois a palavra de Deus nos diz: tudo posso naquele que me fortalece. Você tudo pode, e a palavra quer lhe ensinar de hoje em dia que você não é um burro idiota, que você é um filho de Deus, e essa palavra foi dirigida a você como filho, como filha. Essa palavra é a palavra que foi dirigida ao seu coração, para você se sentir filho, filha de Deus. Essa palavra que sai do seu peito e que você abraça agora com todo o amor do seu coração. A Bíblia é cristocêntrica. Jesus é o centro da Bíblia. Ele é o centro. O Antigo Testamento todo é uma preparação para a vinda de Cristo. Jesus é o centro da Bíblia, e Ele quer ser agora ser o centro da sua vida, através da palavra. A palavra quer ensinar que você é importante para Deus, que você é filho de Deus. E essa palavra agora vai tirar todas as suas dúvidas. Essa palavra vai ser conselheira nos momentos que você precisar de conselho, de ensinamento, de sabedoria. Peça agora: me ensina, Senhor, a buscar nessa palavra a direção, a bússola da minha vida. Eu quero amar a palavra. Obrigado pela palavra. Obrigado pela palavra de Deus viva, que é a Bíblia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Sim, essa palavra fala desse Jesus vivo, ressuscitado. E essa palavra continua fazendo milagres hoje, ressuscitando, curando, libertando. Porque o nosso Deus não é um Deus dos mortos. Nosso Deus não é invenção das pessoas. Nosso Deus não é invenção da Bíblia. A Bíblia não é invenção. A Bíblia, embora tenha sido escrita por homens, tem um autor que é Deus. Deus é autor dessa palavra, o Espírito Santo, usando pessoas. Obrigado, Senhor. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Em nome do Pai,